pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse aqui é o vídeo de número 1, tá? Dando continuidade direta ao vídeo de introdução, onde eu falei um pouco sobre o ciclo das plantas, né? E esse aqui eu vou falar sobre os 5 principais erros que nós, quando começamos a cultivar plantas, cometemos, tá? Esses erros eu acho que a maioria passou, eu acabei passando, né, por experiência própria, por isso que eu estou gravando esse vídeo. Então é muito comum que a gente cometa esses erros por ingenuidade, principalmente, né? Porque a gente tem aquele mito, né, que planta é tudo igual e planta a gente consegue cultivar facilmente. E muitas vezes a gente vai na ideia do pessoal que trabalha no garden, leva tudo quanto é tipo de planta para casa e chega em casa e vê que não era bem assim. Isso eu passei muito e tive muita perda de dinheiro, de planta e assim vai, gente. Eu comecei com cactos, passei para suculentas, das suculentas passei para as orquídeas, das orquídeas passei para folhagens. E foi um processo difícil, porque eu perdia muita planta, eu não sabia cultivar, né? Eu aprendia o básico e achava que aquilo era o suficiente, mas quando na verdade a gente tem que aprender uma coisa. Plantas possuem gêneros e espécies. Cada gênero é diferente, né? Então, ele requer um cultivo adequado para aquele gênero e cada espécie possui sua particularidade. Então, dentro de um gênero, nós podemos possuir diversas espécies. Aqui, como exemplo, eu tenho as alocadas. Bom, as alocadas aqui, eu vou dizer as que são mais fáceis, que eu considero como mais fáceis, né? Porque eu não precisei substituir ao longo desses anos. Eu mantenho a mesma planta, né, desde o começo. Não morreu, ela só perdeu as folhas ou coisa do tipo. Mas eu não tive demais problemas com elas. Que foi a longiloba, a amazônica e a picolini, tá? Foram as únicas alocadas que eu tive na minha coleção, né? Que eu mantive desde a primeira e elas estão vivas até hoje. Tá? Então, eu considero fáceis de cultivo se você seguir aquele manual das alocasas, que é observação de tempo, de clima, né? Se frio, calor, tal. Escolher um local sombreado, mas que haja muita luminosidade, né? E fazer a borrifação das folhas todas as manhãs, né? E manter um substrato muito, mas muito úmido, né, gente? Que elas adoram, realmente é o melhor substrato. Aí o substrato é particular de cada um, né? Eu acredito que para sua região você tem que ver qual substrato é melhor e ponto, né? Ponto. Esse é o segredo das alocadas. Mas a alocasa mais chatinha que eu tive até hoje foi a Black Velvet, a Reginola. Isso porque ela é uma das alocadas que eu percebi que é mais sujeita a pulgões e cochonilhas, tá? Isso seja no verso das folhas, no seu caule, eu acho que isso se chama caule, né? E nas raízes, gente, e naqueles pequenos rizomas que tem na terra, né? Ou às vezes é um rizoma grande, mas na maioria, assim, que eu percebi, são rizomas pequenos. A minha primeira alocada Black Velvet, ela vem assim como essa aqui, com bastante folhas. E, gente, logo na primeira semana de cultivo, eu percebi que ela estava repleta de pulgões. Era pulgões que você passava o dedo assim e eles vinham na mão de tantos pulgões que tinham. Porque, eu não sei se na coleção de vocês já perceberam isso, ela possui como se fosse uma cera, alguma coisa doce aqui. E os pulgões adoram ficar nessa parte da folha, né? Então eu sempre estou observando desde que ela chegou, por conta dessa questão do pulgão. Pulando isso, gente, eu quis usar de exemplo por conta que as pessoas têm que se atentar a isso, né? Elas têm que vir de uma planta fácil de se encontrar, barata, né? Eu não sei quanto ela tá custando agora, mas na época que eu comprei eu paguei, eu acho que R$15. Não era pequena assim, tá, gente? Ela tá pequena porque ela perdeu as folhas, mas eu paguei, ela tinha a folha mais ou menos do tamanho da longiloba aqui, ó, uma folha grande. R$15 e ela é super, super fácil de encontrar até hoje, né, gente? Ela é uma queridinha aí de quem tá começando. Aprendeu a cultivar ela? Deu certo? Passa para uma mais que você considere intermédia. Que no momento, assim, que eu falo, é a Nobilis, tá? Tanto a Nobilis quanto a Black Velvet, eu acho que elas estão ali no mesmo nível de cultivo, tá?
Se você está iniciando, não é legal, mas se você já tem experiência com a amazônica ou a longloba, vai que é sua, tá? E aí, passando por uma mais um pouquinho complicada, a cúprea, tá? A cúprea é uma das alocadas mais chatinhas, principalmente se você comprar ela de estufa, tá? Dê preferência para quem já tenha planta sol pleno ou cultive há muitos anos aquela planta e ela tá dando mudinhas, porque ela vai estar perfeitamente adaptada. Se for uma planta de estufa, você corre muito risco de trazer para o seu ambiente ela não se adaptar e acabar morrendo, tá? Uma das observações que eu sempre faço para as pessoas antes de adquirirem as suas plantas é que se você está começando, não tem experiência, não compre mudinhas deste tamanho aqui, tá, gente? Não compre. Isso porque a planta requer cuidados específicos. Muito dificilmente você vai conseguir manter essa planta sem experiência, então não cometa esse erro, tá bom, gente? Só cometa esse erro quando você já tem um pouquinho mais de experiência. O número 2 é o erro do excesso. Gente, todo mundo comete esse erro, excesso de informação. A gente vai na internet pesquisar sobre assuntos, sobre aquelas plantas que a gente adquiriu, e a gente começa a adquirir várias informações, né? Rega, adubação, substrato, isso, aquilo, e aí a gente pega todas essas informações, absorve pra gente e vai pôr em prática. E na hora de pôr em prática, gente, é uma coisa muito complicada. Porque a adubação, principalmente, porque a adubação, quando ela é industrial, né, quando a gente compra um adubo líquido, o líquido eu acho que é o mais forte que tem, né? Se a gente não souber a dosagem correta daquele adubo, a gente vai matar a planta por excesso de adubo. Então é necessário que a gente crie principalmente uma adubação, né? A gente escolha um tipo de adubo. Se for no caso das folhagens, eu acho que não há necessidade de você intercalar a adubação. Um osmocote, por exemplo, no substrato, no cantinho do vaso, é mais que suficiente. Se você quiser fazer adubação orgânica, que no caso eu faço aqui nas minhas plantas, excelente, mas para isso você tem que ter experiência para você saber o que você está fazendo, para você não cometer gafes, tá? Porque a matéria orgânica, né, ela pode acabar acarretando em fungos, entre outras coisas, que se você não tem experiência, você vai acabar matando sua planta por conta disso, tá? Aí, gente, essa questão do excesso vai de encontro à rega, como eu disse, né? A rega é um fator que vai determinar a sua região e não o que a planta precisa, tá bom, gente? Quando a gente fala que a planta gosta de água, se a sua região é uma região quente, você vai regá-la todos os dias. Se você mora numa região mais fria, você vai regar e ver o tempo. Se tiver favorável, você pode fazer a rega a cada 3 dias, 2 dias. Isso vai depender da sua região. Não se apega a essa informação e acha que porque a planta gosta de água, você vai regar ela todo dia numa região fria e vai ficar tudo bem, porque não vai. Ela vai findar. Se for plantas de rizoma, como essas daqui, elas vão desaparecer da terra, as folhagens, tá? Porque o substrato vai ficar muito frio, né? É muito comum que isso aconteça, né, nessa época do ano, né? Que a temperatura baixe durante a noite. E se o substrato estiver molhado, a planta vai sentir com muito mais fácil. O erro que todo mundo já deve ter cometido é ficar mudando a planta de lugar. Gente, eu cometo isso até hoje, confesso isso pra vocês. Mas hoje eu já tenho uma noção básica que, por exemplo, assim, seguindo o ciclo da planta, né? Se eu mudar ela, quando ela estiver crescendo uma folha, eu vou atrapalhar todo o crescimento da folha. Então eu costumo determinar um local para aquela planta, deixo ela ali. Se em 3, 4 meses eu ver que ela não está se desenvolvendo legal, eu passo ela para outro canto. Mas muitas pessoas acabam cometendo o erro do seguinte: compra a planta, leva para casa. Em uma semana, não tá legal aqui, passa para outro canto. Aí 2 semanas depois, passa a planta para outro canto da casa. E aí, gente, a planta nunca vai conseguir se desenvolver bem, porque você tá fazendo essa muda de lugar, né? E a planta não consegue determinar qual é a fase de crescimento que ela deve ter, né? Aqui, a fase de crescimento delas é para frente.
né? Mas se eu estivesse num local onde a luz vem só de cima, né, diretamente para elas, a faixa de crescimento das plantas seria por igual, né? Ou seja, luz de todos os lados, né? Porque quando a luz vem de cima, quando ela desce, ela é por igual. Então, as plantas, de certa forma, conseguem crescer por todas as faces, então ela vai ter face de crescimento para tudo quanto é lado. E quando a gente tem uma janela de apartamento, uma varanda, né, sempre há só um lado de crescimento. Então por isso não é interessante a gente ficar mudando essa planta de local, né, porque a planta nunca vai conseguir se adaptar. E se for plantas como no caso orquídeas, né, a gente nunca vai ter floração, porque a gente está fazendo essa troca de local constante, né, onde a planta realmente não consegue entender o que ela tem que fazer, né? Um erro que todo mundo comete, e eu acho que é um erro que a gente se controla de certa forma para tentar não cometer, mas acaba cometendo, eu cometo até hoje, né? É quando a gente adquire uma plantinha nova, a planta chega em casa, a gente coloca no vaso, a gente quer ver toda hora se a planta tá crescendo raiz, tá folha nova, e a gente mexe muito na planta. E por que que isso não é legal, né? As raízes, a maioria das plantas, né, são muito delicadas. E quando a gente mexe no vaso, por X motivos, né, levanta a folha, mexe no substrato superficial, mexe no substrato de dentro do vaso, a gente pode estar quebrando as raízes e a planta não vai conseguir se desenvolver muito bem, tá? Então, o ideal mesmo é você esperar pelo menos um mês para aí você começar a manusear a planta adequadamente para ver, né, se cresceu raízes novas, folhas novas e assim vai, gente. Folha, obviamente, você vai conseguir ver nitidamente, né? Mas às vezes se houve divisão de rizoma dentro do vaso, esse tipo de coisa, é necessário você trocar a planta de vaso, o que vai de encontro à primeira questão, gente. Eu acho que todo mundo tem essa ansiedade, né? Quando a planta enraizou, a gente já quer trocar ela de vaso de imediato, passar ela para o vaso maior para ela continuar se desenvolvendo bem, e não é bem assim, tá, gente? Quando as plantas, na maioria das vezes, eu aprendi isso com as orquídeas, né, enraizam completamente, é porque elas cumpriram o primeiro ciclo da vida delas. Então elas vão começar a cumprir os ciclos posteriores a esse. Seja ele dar flores, como é no caso dessa regínula, olha só, ou mudas, né? Então ela vai começar então a entoncerar naquele vaso, se for no caso das folhagens, né? Então não é interessante que você tire daquele vaso e passe para outro, a não ser que a sua muda seja um single, como no caso aqui da minha Alocasia cúprea, né? Apesar das folhas estarem pequenas, o rizoma dela é grande, tá? Mas ela é uma planta que tá com as folhas pequenas. Às vezes a impressão da folha pequena, a gente já remete que ela não tá se desenvolvendo bem porque ela tá no vaso maior. Quando isso, na verdade, não é uma questão, né, gente? A gente tem que aprender justamente a questão do manuseio da planta para poder ir de encontro a isso. Então, se a planta enraizou no vaso completamente, não está na hora de mudá-la de local. Você só vai mudá-la de local quando você estiver repleto de muda, como no caso dessa amazônica, né? Eu tenho muitas mudas no vaso, eu preciso então tirar a planta do vaso, fazer a divisão de rizoma para ter mais espaço no vaso para que ela se desenvolva melhor. Agora, as questões das raízes, gente, se tem raiz é porque a planta está saudável, então você tem que esperar ela crescer o suficiente para poder então você fazer a troca de vaso. Não cometa o erro de ficar trocando a planta de vaso toda hora, porque senão você vai matar a planta, porque ela nunca vai conseguir se desenvolver. Então você sempre vai ter folhas novas, mas nunca muda, tá, gente? Aqui, como eu já expliquei, são meus vasos de matrizes, então eu deixo as plantas aqui, vão surgindo as mudinhas, como no caso aqui, né? E aqui nesse vaso aqui, e eu vou passando para outros locais onde eu quero colocá-las no momento, né? Então você tem que ter sempre essa perspicaz, né? Ser perspicaz nisso, para vocês não matarem a planta de tanto mexer no vaso, quebrar as suas raízes, rizomas.
Até porque nessa questão do manuseio você pode acabar quebrando alguma gema de rizoma, né? Gema de brotação, quer dizer. E aí a planta não se desenvolve porque você está cometendo essas gafes com ela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, comenta aqui embaixo e curta, gente. Tchau, tchau.